nosso assunto é sistema de numeração. Sistema de numeração é um sistema para organizar os números. Então, antes de falar disso, nós vamos falar dos números. Você já parou para pensar como os números são importantes? Para ver o quanto são importantes, vamos voar no mundo da imaginação. Imagine uma época em que não existiam os números. Como falar qual é a sua idade? Que dia é hoje? Quanto você calça? O preço das coisas? As horas? Os números são importantes ou não são? Bem, ninguém sabe quando os números foram criados, mas sabemos que faz muito tempo e que não foi ideia de um só povo. Várias civilizações tiveram essa ideia e tiveram em tempos diferentes. Na medida em que eles sentiam a necessidade de contar, de medir, fazer trocas de produtos, dentre outras necessidades, eles começaram a buscar um sistema para isso. Antes de inventar os números, não era nada fácil contar. Você já deve ter ouvido falar do pastor de ovelhas que contava com pedras. Se quiser, pode assistir o vídeo Pastor de Ovelhas que eu gravei. Mas as pessoas não contavam usando apenas pedras, não. Outros contavam fazendo risco em ossos, riscos em madeiras, nas cavernas, davam nós em cordas. O povo era criativo ou não era? Mas o mundo foi evoluindo e contar assim dava muito trabalho. Já imaginou o rebanho do pastor de ovelhas aumentando? Como contar 500 ovelhas com pedrinhas, dando nós? Precisava criar alguma coisa mais prática para contar. Então, criaram os números. Os números que você conhece hoje são números de um sistema de numeração que chamamos de indo-arábico. Presta atenção no nome, indo-arábico. Por que Indo? Porque quem criou foram os habitantes do Vale do Rio Indo, hoje é o Paquistão. Por que arábico? Porque esse sistema de numeração foi aperfeiçoado pelos árabes. Entendeu? Indo-arábico, criado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Nesse sistema, existem 10 símbolos chamados de algarismos. Sabe por que os símbolos têm esse nome, algarismo? Por causa de um matemático árabe chamado Mohammed al-Khwarizmi, lá pelos anos 780 e 850. Você já conhece o desenho desses algarismos? São esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas nem sempre esse desenho foi bonitinho assim não. Veja como esses números eram esquisitos. Agora, você já pensou em uma coisa? Se temos 10 algarismos, como contar depois de 10? Pois é, essa é a jogada bacana do sistema de numeração. A regra é, quando chegar a 9, volta tudo, mas com o algarismo 1 na frente. Vamos entender isso com pedrinhas. Tenho uma pedra, coloco uma, agora são duas. Mais uma, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pedrinhas. Agora vou colocar mais uma. Terei 10 pedrinhas, mas não existe um símbolo para representar 10 em nosso sistema de numeração. Então, vamos trocar as 10 pedrinhas por uma pedra maior. E a partir daí, voltamos a colocar pedrinhas. Essa pedra maior significa dizer que eu tenho 10 pedrinhas. Se eu colocar mais uma pedrinha, eu terei 11 pedrinhas. Como representar 11 pedrinhas? Uma pedra maior e uma pedra menor. Para a quantidade de pedras maior, eu coloco à esquerda. Tenho uma pedra maior. Para a quantidade de pedra menor, eu coloco à direita. Tenho uma pedrinha. Assim, 11 significa dizer que eu tenho uma pedra maior e uma pedrinha. Ou seja, tenho 10 pedrinhas mais uma pedrinha. Quando chegarem 10 pedrinhas, vamos trocar de novo por mais uma pedra maior. Repare, agora eu tenho 20 pedrinhas. Significa que eu tenho 2 pedras maior e nenhuma pedra menor. E assim seguimos sucessivamente. Vamos entender isso melhor lá na frente. Percebeu que contamos de 10 em 10? Por isso, dizemos que o nosso sistema de numeração é decimal. Por que o nosso sistema de numeração é decimal? Porque contamos de 10 em 10. Percebeu também que temos que tomar cuidado com a posição que colocamos os algarismos? Pedras grandes à esquerda, pedra pequena à direita. A posição importa em nosso sistema de numeração. Vamos pegar os algarismos 2 e 5. Se eu colocar o 2 à esquerda, fica 25. Se eu colocar o 2 à direita, o número muda para 52. Por isso, o nosso sistema de numeração é posicional. Pergunto-lhe, por que o nosso sistema de numeração é posicional?
porque a posição muda o valor do número. Já percebeu que tem muita coisinha que você precisa saber, né? Nosso sistema de numeração se chama indo-arábico, é decimal porque contamos de 10 em 10, é posicional porque a posição muda o valor do número. Tem mais coisa para a gente aprender, mas deu para perceber que o sistema de numeração é bem fácil. Sorte a sua que nós usamos esse sistema de numeração bem fácil, porque nem sempre foi assim. Esse sistema chegou ao Oriente Médio em 670, ou seja, há menos de 1.400 anos. Você conhece alguém vivo com mais de 1.400 anos? Nem eu. Mas se existisse, ele teria nascido numa época em que não se usava esse sistema de numeração. Mas que sistema de numeração que as pessoas usavam antes? Bem, aí depende do lugar. Na Mesopotâmia tinha os números babilônicos, mas não vamos focar nesses números não. Nós vamos falar dos números usados no Egito. Por quê? Porque é um dos mais antigos que se tem notícia. Nós vamos ver como funcionavam os números egípcios, mas não nessa aula, porque nossa aula está chegando ao fim. Pergunto-lhe, até aqui, sistema de numeração é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.